Amigas, eu me propus a postar um vídeo por domingo. E esse domingo eu não consegui. Sabe por quê? Porque eu queimei o microfone, esse microfone aqui. Esse microfone tem é composto por dois aparelhos. Esse daqui e um outro que fica no celular, que eu estou mostrando aqui na tela em algum lugar. E na semana passada, antes de eu gravar, eu coloquei esse outro aparelhinho aqui para carregar no computador. Mas o correto não era pôr esse aparelhinho, era colocar esse daqui no computador. E eu não pus, coloquei o aparelho errado. Mas o meu marido já tinha me falado que quando eu fosse carregar, era para carregar esse é o correto. Só que eu não escutei. E esse é um problema que eu estou tendo. Olá, amigas, tudo bem com vocês? E para você, amiga que não me conhece, o meu nome é Nelma Cristina. E esse canal aqui é o nosso cantinho, é o espaço onde eu converso com mulheres que têm mais de 40, mais de 50, mais de 60, mais de 70 e por aí vai. Assuntos que interessam a nós. Amiga, o que você entendeu quando eu falei que estou perdendo a capacidade de escutar? Você entendeu que eu estou perdendo a minha audição? Não estou perdendo a minha audição, para quem achou isso. Eu estou perdendo a minha capacidade de escutar e não de ouvir. Tem uma diferença, sabia? E qual é a diferença? Bem, é que ouvir é o que acontece antes, é a nossa capacidade de captar os sons que estão ao redor. Isso é ouvir, é físico, é dos nossos ouvidos. Então, é uma capacidade que nós temos de captar os sons, é o que acontece antes. E escutar é o que acontece depois, é você conseguir compreender e interpretar o que foi dito. Quer dizer, é a capacidade de, além de você ouvir, captar os sons, você interpretar o que está sendo dito. E como eu falei para vocês, é esta capacidade que eu estou perdendo. É claro que eu não estou perdendo, estou exagerando um pouco. Mas eu percebi que essa minha capacidade de escutar está ficando bem defasada. E como eu sei que isso está acontecendo? Veja, algumas vezes o meu marido me responde algo. E quando ele responde algo, eu já esqueci o que eu perguntei. E eu tenho que perguntar para ele, o que foi mesmo que eu perguntei? Imagine a vergonha de ter que admitir isso. Agora, tem pessoas que nem adianta você tentar ter um diálogo com elas. Eu tenho uma amiga que quando ela me faz uma pergunta, ela vai embora, assim, literalmente. Se nós estamos juntas, ela ou vai embora ou para de prestar atenção. Ela faz uma pergunta, ela não espera para a gente responder. Agora, se ela está dirigindo, por exemplo, nem adianta tentar manter um diálogo porque ela não tem condições de prestar atenção, ela não escuta bem, igual eu. E a gente fala assim de um jeito muito engraçado e tal, sabe? Mas tem consequências para isso. Uma das consequências que eu vejo é a memória fraca, porque como eu não estou prestando atenção numa conversa, num diálogo, as pessoas falam, eu esqueço já o que falaram. Outra coisa, triste, às vezes a pessoa fala uma coisa para nós, explica uma situação que ela está passando, triste, a gente desliga o telefone e já esquece. Ou até no momento presente já está falando com a pessoa esquecendo o que ela falou, sabe? Esquece de informações importantes que precisariam ser lembradas. A nossa capacidade assim, até de fazer as coisas diminui. Por exemplo, dirigir. Como meu marido me passa instruções, eu estou sempre assim, viajando, né? Ansiosa ou nervosa. A atenção que eu presto é muito pouca. Então isso vai tendo consequências na nossa vida assim, cotidiana. Eu estava levando por um lado assim mais da graça, de achar graça e tal. Estou falando até com vocês de uma maneira mais leve, porque a gente tem que conversar de uma maneira mais leve, mas as consequências disso podem ser graves.
Por que eu não estou conseguindo prestar atenção? Por que eu não estou conseguindo escutar o que as pessoas estão me falando de uma maneira que está me afetando, até afetando o meu dia a dia? Primeiro, é claro, o fato de eu não estar presente no aqui e agora. Eu estou fora desse meu momento, desse espaço físico e desse momento aqui meu. Por quê? Primeiro, ansiedade. Eu até já fiz um programa sobre ansiedade, eu vou deixar o card aqui, que eu falo que por causa da ansiedade a gente está sempre assim, remoendo um problema que aconteceu e pensando no problema que vai acontecer depois por causa desse problema que já aconteceu. A gente tem a tendência de aumentar o problema. Ele não era nem tão grande assim, pode nem ser tão grande, mas a gente já pensou que ia ser maior. A gente acha que um probleminha virou uma catástrofe. Justamente esse problema, essa mania de nós aumentarmos um problema se chama catastrofização. Catastrofização, é difícil de falar. Mas a gente aumenta muito um problema que nem precisaria ser tão grande, porque a gente já está esperando que esse problema fosse muito grande. Então é isso que nos faz a ansiedade. A ansiedade nos tira a capacidade de nos concentrarmos aqui nesse momento. A gente tem metade da atenção só no que está acontecendo agora. Outro problema que acontece muito comigo são as redes sociais, o celular, né? Então eu estou olhando toda hora, olhando o WhatsApp, toda hora olhando o Instagram, ou o Facebook, ou o Telegram, que eu tenho Telegram, o YouTube. O YouTube, na verdade, nem é uma rede social, mas acaba sendo porque a gente está sempre olhando, sempre vendo o que está acontecendo lá no YouTube. Então, quando isso acontece, eu estou aqui nesse momento, nesse espaço, mas eu não estou exatamente aqui, eu estou pensando em outras coisas, estou pensando no que está acontecendo, quem postou, quem não postou, os problemas que as pessoas estão dizendo que aconteceram com elas. Eu já perco o meu momento daqui, paro de prestar atenção nesse momento aqui. O WhatsApp me distrai tanto que tem vezes que eu abro o WhatsApp, porque alguém falou que ia me mandar alguma informação, estou aguardando uma informação importante de alguém, aí eu vou lá e abro o WhatsApp. Quando eu vejo todas aquelas bolinhas assim das pessoas que postaram, eu esqueço o que eu ia fazer, abro todas aquelas bolinhas, dou bom dia ou boa noite e fecho o WhatsApp e esqueço o que eu ia falar. Vocês acreditam nisso? Pois é, amigas. Às vezes eu falo que eu determino a mim mesma, não, eu vou entrar, por exemplo, no Instagram só para ver tal post de tal pessoa que eu quero ver, ou uma informação, ou uma receita que eu salvei, alguma informação que eu salvei. E nada, quando eu abro o Instagram, tem tantas coisas interessantes que eu já me perdi. Então, as redes sociais têm esse poder, eles foram feitos até para isso, sabe? Para tirar nosso foco. Então, as redes sociais tiram muito a gente do nosso foco. E o outro fator que me tira do aqui e agora é ser uma daydreamer. Eu ia até usar outro termo, mas esse é um termo bonito, daydreamer, né? O termo é bonito, mas a situação não. Daydreamer é aquela pessoa que está sempre pensando em algo que vai acontecer depois, justamente. Dreamer é sonhadora, né? Então é aquela pessoa que sonha de dia. Eu estou sempre pensando em algo que eu vou fazer daqui a pouco. Nem sempre é uma coisa ruim, não. Às vezes eu tenho que fazer um programa para cá, eu estou pensando no que eu vou falar, qual o meu próximo assunto, qual a próxima roupa, maquiagem, ou então estou pensando em um filme que eu quero assistir, ou então posso até estar pensando, por exemplo, no que eu vou comprar para o final de semana, agora que chega quinta, hoje é quinta, o dia que eu estou gravando, chega sexta eu já penso que nós vamos comer no domingo. Então veja, não é sempre ser uma daydreamer, não significa que você está sempre pensando em coisas ruins. Não, às vezes eu só não estou aqui, estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco e perco a oportunidade de viver esse momento presente. Uma das coisas que eu sempre falo que eu gosto muito, é fazer o café da manhã.
Mas por causa desse meu hábito de ficar pensando no que vai acontecer daqui a pouco, ficar assim sonhando acordada, que é o melhor termo em português, é aquela pessoa que sonha acordada, eu já estou pensando em outras coisas e perco até a alegria de levantar de manhã, pôr o café, pôr a água para esquentar, preparar ali a chaleira, pôr o filtro, o pó. Para mim isso é muito bom, isso é muito gostoso, é uma hora do dia muito, muito importante. Eu gosto muito do café da manhã, não só pela comida que é gostosa, mas pelo contexto de você estar com a sua família. Primeiro momento, eu acho que o mais tranquilo do dia é o do café da manhã, e a gente perde por estar pensando em outras coisas, estar em outro momento ali no nosso dia, sabe? Então, eu perco o momento presente por causa da ansiedade, porque as redes sociais me tiram o meu foco e porque eu sou essa pessoa que vive voando, vive sonhando assim de dia, sabe? Mas tem um outro problema, o segundo problema que nos faz não escutar direito as conversas. E esse problema é não parar para ouvir a outra pessoa. Por quê? Não é sempre porque você está ansiosa e tal. Não, mas é simplesmente porque às vezes eu estou cozinhando, ou estou varrendo a casa, ou estou, sei lá, fazendo uma outra atividade, até olhando as redes sociais e não paro. Simplesmente aí realmente é parar e ouvir o que a pessoa fala. Isso é muito importante. É claro que nem preciso falar que a gente está ou vendo o celular, né, vendo as redes sociais, nos vai tirar a atenção. Mas às vezes é só fazendo uma comida, você está fazendo a comida, lavando a louça, pegando um livro, quando a gente deveria realmente parar e ouvir o que a pessoa está falando. E nem sempre é porque a gente tem excesso de serviços, a gente realmente tem bastante serviço, bastante atividades, mas às vezes é simplesmente pelo costume de falar, não, pode falar que eu estou ouvindo, e não prestar atenção, não parar para escutar a outra pessoa. Agora, o pior problema, o terceiro problema que me faz não escutar a pessoa, e o pior, o que eu acho mais horrível, gente, é simplesmente o hábito de interromper a outra pessoa. Gente, eu acho isso tão feio, eu acho uma falta de educação, mas eu confesso que eu faço isso. É um hábito muito feio, é uma falta de consideração, mas às vezes a gente faz isso. Por quê? Ou porque eu já estou ouvindo, já pensando no que eu vou responder, a pessoa me traz um problema, às vezes acontece isso. A pessoa traz um problema para a gente já está ouvindo, pensando como vai resolver o problema, ou porque a pessoa está falando algo e eu acho que eu já sei como resolver aquilo que ela está me falando, sabe? Quando a pessoa vem brigar com a gente e tal, por algum problema, brigar não exatamente aquela briga feia, mas brigar porque eu fiz alguma coisa errada e tal, e você já vai se desculpando, encontrando ali o problema, sabe? Antecipando mesmo aquele diálogo, que poderia até ser um momento importante, a gente já vai, interrompe, o que eu acho muito feio. Sabe, quando eu tenho um cunhadinho que morou aqui, cunhadinho, agora ele já é casado e tem filhos, mas quando ele era adolescente, estava na escola, ele morou aqui com a gente, e ele falava isso muito para mim e para Jersey, o irmão dele, que às vezes a gente, no afã de ajudá-lo, nós o interrompíamos muito. Então ele via contar um problema que aconteceu na escola, a gente já começava a interrompê-lo e não deixar ele terminar. Uma vez ele estava dizendo que ele estava com problemas numa matéria e nós, com aquela vontade de não, você consegue, você faz e tal, ele falou, deixa eu terminar, que eu quero explicar o que aconteceu. Quer dizer, isso acontece muito. Mães interrompem os filhos porque já sabem o que eles vêm dizer, ou as mães interrompem os filhos porque não acreditam no que eles estão falando. Às vezes a gente interrompe as pessoas porque a gente não acredita no que eles estão falando. Então, são esses os problemas que me fazem, os fatores que me fazem não escutar direito. E agora eu já sei. Então agora eu vou ter que ter estratégias para resolver esse problema. E desde que isso aconteceu, que como eu falei para vocês, eu estou me conscientizando desse problema, eu estou tentando me policiar para resolver, porque eu não quero ser essa pessoa que não escuta as pessoas, sabe?
Então, a primeira solução, e assim, que ajuda muito, sabe? É eu parar para ouvir o que meu marido está falando. E é claro, né, ouvir também, parar e ouvir o que as outras pessoas estão falando para mim. Isso, gente, simplesmente você parar o que você está fazendo, olhar a pessoa nos olhos e escutar o que ela está falando, já ajuda muito. Você já se colocou ali, se posicionou, colocou o seu corpo, se colocou na posição de quem está escutando. Isso já ajuda demais. Segundo, quando eu começar a voar, minha mente começar a voar, quando eu começar a sonhar de olhos abertos, opa, eu estou aqui, eu estou nesse momento, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui no meu trabalho, o que tem que fazer depois, né? Isso ajuda muito. E a terceira solução que eu tenho que me policiar também é parar o hábito de interromper as pessoas. Como eu falei, eu acho isso muito feio, eu acho uma falta de educação, então eu tenho que me policiar para parar com essa atitude. Se eu não quero que os outros façam isso comigo, se eu acho horrível quando as outras pessoas fazem comigo, isso é horrível quando eu faço também. Inclusive é algo que causa alguns atritos, né, entre casais, causa algum atrito entre nós, então eu tenho que pensar, me policiar e parar de fazer isso. Sabe, olhar para os nossos problemas não é fácil. Dá trabalho e dá vergonha, né? Você admitir que você está com até a memória prejudicada, que você é mal educada, por exemplo, no meu caso, eu sou mal educada interrompendo as pessoas, mas eu quero resolver esse problema, eu não posso permitir. Eu já sou 60, né? Já sou 60, estou aí à porta dos 60, daqui a 2 anos estarei com 60. Então eu tenho que pensar nisso agora para não deixar que piore. E aí, amiga, com você acontece isso também? Você lembrou de algum caso que você teve algum problema porque você não conseguiu escutar direito? Você até ouviu, mas você não prestou atenção? Já aconteceu algum problema? Conte aqui para mim, para eu não pensar que eu estou vivendo esse problema sozinha, tá bom? E se vocês gostaram desse conteúdo, então compartilha, mande para outra amiga que está assim, que vocês estão vendo que estão ansiosas, que está perdendo o foco, está perdendo a sua capacidade de comunicação no dia a dia, tá bom? E você já sabe, né? Se gostou também, deixa aquele like aí para nos ajudar, tá bom? E eu agradeço muito por você ter ficado até aqui, muito obrigada de coração. E nos vemos no nosso próximo programa, tá bom? Até lá!